Não podemos deixar de registrar, ontem teve um canelada, mas é claro que a gente não pode deixar de registrar o grande clássico de ontem. Foi o único... América e Atlético não é Cruzeiro e Atlético. Então, foi um clássico em Minas, mas clássico mesmo para valer foi o Fla-Flu como jogo decisivo dos estaduais. Para mim, primeiro tempo o Fluminense muito bem, segundo tempo o Flamengo muito bem, só que o Flamengo fez gols e o Fluminense não fez. Tá resolvido, Mauro? Resolvido não, mas está muito bem encaminhado, né? Acho que a vitória por 2-0 na final, assim, até pela maneira como o Flamengo tem se comportado, né? Nesses dois jogos, assim, com muitos cuidados defensivos, sem querer dar muito conforto ao Fluminense dentro daquilo que o Fluminense gosta de fazer em campo, acho que é uma vantagem muito grande, mas que pode ser eliminada, evidentemente. E o Fluminense não deve ter seu técnico à beira do campo, né? Já que foi expulso o Fernando Diniz, provavelmente não estará à beira do campo, creio eu, não sei como é que vai ser até lá, tudo pode acontecer no futebol brasileiro, né? Eu achei que assim, o primeiro tempo o Fluminense conseguiu neutralizar, o Flamengo foi escalado para jogar da maneira como tinha jogado o outro Fla-Flu, né? Mas não conseguiu fazer aquela pressão lá no campo de ataque que dificultou muito o Fluminense no jogo anterior. E o Fluminense que conseguiu até a hora da parada técnica lá, uns 20 e poucos minutos, o Fluminense foi melhor, mas criou muito pouco, né? A melhor chance foi uma chance com um erro crasso do Gerson, a bola que ele deu na fogueira, e o Arias parou no Santos, e depois tem dois lances que eu tive ali do Cano, os dois ele estava impedido. Duas finalizações, mas as duas já não valiam. O Madeirense tinha marcado já impedimento e o impedimento aconteceu em ambas as jogadas. Depois da parada técnica, o Flamengo melhorou. Teve a chance ali com o Pedro. Essa outra jogada pela esquerda, já estava claro ali que o Ayrton Lucas era o jogador mais perigoso, a válvula de escape. Teve essa outra bola aí com o Matheus França, mas ele não consegue arrematar. Chegou rápido ali o Alexandre, ele conseguiu cortar. E chute de média distância, Davi Luiz e tal. Aí no segundo tempo o Flamengo fez o gol rapidamente, teve a primeira chance pela direita com o Matheus, ele não passou a bola. Na sequência a bola volta para ele, a bola longa, né? E ele fez o passe pro Pedro, o Pedro trabalhou ali no pivô, o Cebolinha serviu a Ayrton Lucas que fez o gol. Muita gente discute ainda, o Flamengo joga com 3 zagueiros e tal, pode, não pode. Eu acho impressionante essa discussão, uma coisa incrível que em 2023 se discuta isso. O time tal não pode jogar com 3 zagueiros, por que não pode? Qualquer time pode jogar de qualquer maneira. O sistema de jogo vai, desde que seja eficiente, que o time seja bem treinado e preparado para jogar daquela forma, ele pode jogar a linha de 4, 3 zagueiros, pode jogar como for, com ponta, com meia, com 2 meias. A questão é funcionar, o time ser bem preparado, e isso demanda um certo tempo. E o jogador que tem sido decisivo, ele tem uma certa facilidade para jogar no apoio, justamente porque ele joga protegido por um sistema com 3 homens na primeira linha defensiva e vai embora, aproveita aquele corredor esquerdo que é o Ayrton Lucas, né, que fez um gol, deu passe para o outro gol, já tinha feito um contra o Vasco, criou outras jogadas de perigo para o seu adversário. Acho que foi um segundo tempo bom do Flamengo. Não tem muitos problemas do Flamengo, muito distante, mas aquilo que a gente falava aqui na sexta-feira, inclusive, acho que se comprovou. O tal favoritismo destacado do Fluminense foi um exercício de imaginação. O Fluminense não é um time, até agora, desse ano, tão consistente assim, que faça seguidas partidas de imposição. Teve algumas goleadas, Bangu, Volta Redonda, mas também perdeu por Volta Redonda 2 vezes, perdeu por Botafogo. Não foi melhor do que o Flamengo na vitória por 2-1, não fez um grande jogo. E ontem, acho que também o Fluminense ficou aquém. Houve reclamações ali do Fluminense por a não expulsão do Léo Pereira, depois teve a expulsão do Samuel Xavier. Achou que o Léo deveria ter sido... Eu acho que a expulsão do Samuel Xavier, para mim, ela é clara porque é um pisão, né? Um pisão no tornozelo. A do Léo Pereira, eu acho que é um lance muito mais interpretativo, porque a questão era uma clara chance de gol ou não? Tinha 2 jogadores chegando na cobertura, quando ele não tem o domínio completo da bola, uma disputa. Mas se desse o cartão vermelho também não seria nenhum absurdo. Acho que ali é a interpretação do árbitro. E ele achou que não era lance para cartão, vermelho, deu cartão amarelo. Não acho que seja um lance assim indiscutível. Acho que é um lance mais interpretativo. O outro lance acho que não. Como no lance no outro Fla-Flu, até antes que alguém diga, tá falando que é o Flamengo, tem que pensar nessa bobagem, sempre tem um bobo assistindo que fala esse tipo de coisa. No Fla-Flu, o Flamengo teve um gol anulado, eu disse aqui, repito, foi bem anulado. Houve um pisão do Matheus França no pé do André, na origem do gol do Gabriel. E o Flamengo tomou a virada e perdeu o jogo. Eu achei que ontem, a do Léo Pereira acho que é mais discutível. A outra eu acho que não dá. O Samuel Xavier já tinha dado umas enxadadas no Ayrton Lucas, que apanhou bastante ontem, porque era o cara que mais estava levando perigo. E há de se registrar também o comportamento do Fernando Diniz, né? Eu achei muito ruim. Muito ruim. No momento mais difícil para o Fluminense perdendo o jogo, tem um jogador expulso, ele dá um faniquito à beira do campo, consegue ser expulso também, deixa seu time à beira do campo, não deve estar no próximo jogo, na hora que ele tinha que passar tranquilidade. Eu acho que ali ele foi muito mal, ainda mais o técnico por ter o discurso que ele tem, com a postura que ele as ideias que ele defende, ele foi muito mal ali, prejudicou também o Fluminense. Era uma hora de ter calma. Naquele momento ali, qual era a saída para o Fluminense? Eu vou tentar diminuir o placar, eu estou com um a menos, eu vou trabalhar para perder de pouco aqui, de ficar só nos 2-0, porque tinha muito tempo ainda, tinha 20 e poucos minutos de jogo. Se o Flamengo tivesse pressionado um pouco mais, com forma mais contundente, talvez teria feito o terceiro gol, aí não tinha mais jeito praticamente, né? E ontem o interessante que eu achei do time do Vitor Pereira é que ele começou com o time para mudar no segundo e funcionou bem. Aí muita gente fala, por que não começou com esses caras? Tá bom, bonitão. Começa o jogo com Ayrton, com Everton Ribeiro, Gabigol, que passou a semana treinando separado, com o Felipe Luiz voltando de lesão e com o Vidal. Começa com os 4 e espera que o time tenha a intensidade que era necessária para o primeiro embate do jogo, que é o primeiro tempo. Eles entram já num cenário que está 1-0, o adversário está mais desgastado,
Então, é um momento assim, agora vamos acalmar o jogo, porque o jogo estava muito, muito corrido, muito acelerado. Quando entram esses caras, o Flamengo fica com a bola e fala, acabou, agora a bola é minha, vocês não vão jogar mais. E fica, o segundo gol tem uma troca de passes de mais de 1 minuto, até o Ayrton Lucas percebeu o corredor aberto e rasgar a defesa do Fluminense e serviu o Pedro. E quando ele cruza, já estão na área Gabigol e Pedro. A bola passa pelo Gabriel, o Pedro faz o gol. Ou seja, o Flamengo já tinha mais volume, mais gente dentro da área do seu adversário. Então, acho que ontem ele usou bem o elenco. E é uma coisa que aqui no Brasil as pessoas não querem entender. A maneira como... Ele é um técnico europeu, gente, como o Abel é um técnico europeu, como o Jesus, como outros tantos aqui do futebol brasileiro têm passado por aqui. A cabeça desses caras é diferente. Eles usam o elenco, eles mudam o time toda hora. O Guardiola ontem deixou o Bernardo Silva no banco. Um dos melhores jogadores do Manchester City e ganhou de 4-1 do Liverpool de virada, um banho de bola, e o Haaland não jogou. Aí discute se o City deve jogar com o Haaland. Eu acho um absurdo. O cara tem 48 gols em 43 jogos. Aí se deve jogar ou não, eu acho que, independentemente de qualquer outra coisa, a eficiência dele é absurda. E a gente aqui fica discutindo isso. Se pode jogar com 3 zagueiros, se o time... o DNA do time não é jogar com 3 zagueiros, como se fosse algo defensivo. Por que fulano não pode ficar no banco? Pode sim. O Gabigol pode ficar no banco sim. 7 jogos sem marcar, contando de ontem. 7 jogos sem marcar um gol. A fase dele não é boa, ele voltando de uma semana de recuperação física. O Everton Ribeiro não tem jogado bem. Agora ele entrou para jogar 20 minutos, marcou, apertou. Nos acréscimos do segundo tempo, o Flamengo estava marcando o Fluminense lá na área do Fluminense. Evidentemente porque esses caras jogaram 20 e poucos minutos. Então é diferente. Você começa com eles, é um outro ritmo, é outra cadência. E o que acontece? O Flamengo era o time de posse de bola e tal, e ele está tentando, eu não diria mudar, mas dar opções para esse elenco. Jogar também de uma forma diferente, um jogo mais físico, de mais força, mais acelerado, mais pelos lados, que pode mudar para um time de posse de bola como foi. O Felipe Luiz entrou ali, a saída de bola fez assim, melhorou 1000%. Aí você dá a bola do Felipe Luiz, você sabe que ele não vai perder a bola, ele vai encontrar um caminho, vai encontrar um passe certeiro, e com os outros jogadores ali, o Léo Pereira e tudo, você não tem essa qualidade, evidentemente. Então acho que o jogo foi interessante, foi bom. É difícil a situação do Fluminense, mas acho que ainda tem uma possibilidade do Fluminense conseguir mudar isso aí. Não acho que seja impossível, não. Mas se tomasse um terceiro gol aí, de fato, seria a missão quase impossível. Bruno, o Gabigol deu a entender que ele falou, né? Conversou com o Vitor Pereira e que ele gostaria de voltar a jogar mais perto da área. Quando o Flamengo faz um 3-5-2, teoricamente ele tem dois atacantes, e a opção ontem foi por um jogador pelo lado, mais aberto, né? No caso Cebolinha, e centralizado Pedro. Dá para fazer 3-5-2 com Gabigol e com Pedro? Sim, acho que sim. Dá. E dá, por exemplo, colocar 3 no meio mesmo e 2 atacantes. O ano passado não era um esquema com 3 zagueiros, mas jogava uma dupla de ataque, né? O Gabigol disse ontem que ele entende que nesse sistema praticamente são 2 no meio campo, mas 2 meias atacantes e um atacante, que ele está um pouco mais longe do gol, mas dá para jogar de outras maneiras. Ele vai jogar com o Pedro outros jogos no ano, não acho que vai ser, ou quando o Gabigol jogar, o Pedro não vai jogar, ou o contrário. Acho que eles vão jogar como jogaram uma parte do jogo ontem. Acho bom que o jogador fale com o treinador, que conversem, não estou me sentindo tão bem aqui, o treinador também vai pensar nisso, vai pensar em alternativas. Então, acho que eles vão acabar jogando juntos em outras partidas e vai ter muito jogo agora, né? O Flamengo joga no Equador no meio de semana. É bem provável que o Gabigol seja titular. E aí tem um jogo na final da Libertadores, do Carioca, e depois na outra semana tem Copa do Brasil, e na outra final de semana já começa o Brasileiro. Então vai ter bastante jogo, é um posicionamento um pouquinho diferente, por isso que para mim estava claro que quando não jogou a Arrascaeta, tá fora, eu imaginava mesmo o Matheus França. Eu fiquei surpreso com o Gabigol no banco, mas o Matheus França ao invés do Everton Ribeiro não, porque da maneira que ele tem atuado, ele tem 2 jogadores mais agressivos chegando no Pedro. O Arrascaeta ele joga mais ou menos na mesma linha que o Gabigol. Eu imaginava que ele ia colocar um cara mais agressivo. O Everton Ribeiro, no atual sistema, que ele pode mexer em alguma ocasião, ele briga mais com o Gerson e com o Vidal do que com o Arrascaeta e, enfim, o próprio Gabigol, com o Cebolinha. Então, essa não foi surpresa. O Gabigol fiquei surpreso, mas não acho que é uma coisa assim, se ele jogar, o Pedro não vai jogar. Os dois podem jogar juntos, como jogaram bem ano passado. O recorte de um jogo é bem complicado, mas o Palmeiras não foi bem e o Flamengo foi bem. E são os dois papões. Teoricamente, o Campeonato Brasileiro deve ficar entre os dois. O Flamengo chega mais fortalecido ou é muito cedo? É um recorte muito curtinho? Acho que é um recorte muito curtinho, mas eu acho que tem indícios importantes. O Flamengo vem de 3 vitórias em clássicos. O Flamengo ganhou os 2 jogos contra o Vasco. Isso é importante. Até porque uma das críticas que o Vitor Pereira recebeu, principalmente aqui em São Paulo, é que ele não conseguia vencer clássico. E lá no Flamengo agora, ele consegue justamente no momento em que ele faz mudanças importantes na estrutura do time. Então veja, ontem, salvo algum lapso de memória, eu imagino que ontem tenha sido a primeira final que o Flamengo disputou desde 2019, sem ter em campo pelo menos um dos 4 do quarteto lá de trás, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Mauro deve ter se dado talvez mais apurado que eu. Com certeza. Eu não me lembro de alguma outra final. Então, isso é importante. 2 machucados e 2 em E 2 foi, exatamente. Um dos 2 começou. Exatamente. Então, veja, aí a gente vê as digitais do técnico. Outra coisa que o jogo de ontem mostrou.
E, de fato, você pode contestar um monte de decisões dele. Eu não gostei muito de ver o Matheus França escalado desde o início. Mas, primeiro, ele não é omisso. Segundo, ele não tem medo. E terceiro, ele é um bom observador de banco, de campo. Então, quando há a parada, ele começa a mudar o jogo ali. Sim. O jogo foi mais ou menos equilibrado. O Fluminense começou melhor. Então, quando para, o Flamengo volta melhor e ele mexe em alguns posicionamentos. Eu gostei demais ontem do Ayrton Lucas, que é um jogador que eu admiro muito, porque foi o Ayrton Lucas que me lembrou o cara do Spartak Moscou, que era treinado pelo Domênico Tedesco, que hoje é o técnico da Bélgica, e naquele momento o Spartak jogava com uma linha de 5 e ele se mandava. Lembrado do Ayrton Lucas do Fluminense? Meu Deus. Ele foi lá no Spartak? Não, é porque eu comentava. trabalhava muito. Pelo amor de É porque Deus. eu trabalhava muito no Campeonato Russo.